Oi, gente! Muita saudade de vocês, né? Mas o bom é que de alguma forma, mesmo estando observando aqui bancas vazias, né, dá aquele apertozinho no coração, mas o bom é a gente saber que de alguma forma nós estamos juntos. A aula de religião de hoje, nós vamos trabalhar, né? Vamos dizer trabalhar, nós vamos ter uma conversa sobre drogas lícitas e drogas ilícitas. Bem, quando eu falo em uma conversa, eu partir do ponto que nós vamos realmente conversar, porque são os professores de ciência e de educação física que vão realmente trabalhar esse assunto na íntegra, né? Quando eu falo em drogas lícitas e drogas ilícitas, eu quero que vocês comecem a entender o seguinte. Quando uma pessoa ela adquire certo vício, a gente diz assim, nossa, aquela pessoa entrou no mundo das drogas, né? Já se fosse o médico, ele tivesse receitando essas drogas, então nós diríamos que essas drogas funcionariam como medicamentos, né? E em outras circunstâncias, numa situação mais normal, você poderia dizer que são qualquer tipo de substância. As drogas lícitas, né, são aquelas drogas liberadas, né, como o cigarro, os medicamentos, o café, a Coca-Cola, o Red Bull, medicamentos injetáveis, todo tipo aí de bebida alcoólica. Você vê que tanto no café como também na Coca-Cola existe uma certa quantidade de cafeína. Esse tipo de drogas, né, elas são liberadas. Só que, se elas realmente fazem mal à nossa saúde. As drogas ilícitas. Nós temos aí a cocaína, o crack, a maconha, ou também algumas situações, no caso de medicamento, que é conhecido como ópio, que funciona como alucinógenos ou como algo hipnótico, ou muitas vezes como algo assim bem simples, né? Como um medicamento necessário naquela circunstância para aliviar a dor, como é o caso da morfina, né? Pessoas que quando estão no nível bem avançado do câncer, elas tomam uma grande quantidade de morfina para diminuir a dor. E muitas vezes esse medicamento, ele não para a dor. Então, o uso indevido dessa substância, ela leva o ser humano ao vício, à dependência, né? E essa dependência é tão forte que ele já passa a não ter mais controle sobre si mesmo, né? É você ver uma garrafa de bebida exercer um poder maior sobre você. É você ver uma substância dessa também exercer um poder maior do que você. Aí nós temos alguns problemas gerados pelo alcoolismo, né? Aterosclerose, cirrose, a difusão reprodutiva, pancreatite, danos na função cerebral e problemas cardíacos crônicos. Todo mundo que faz uso de algum tipo de drogas tem exatamente essa consciência. Quando eu falo que tem essa consciência, veja, para um fumante, quando ele compra uma carteira de cigarro, mesmo sendo liberada, né, essa compra, ali vem uma imagem dizendo os danos e o que pode causar aquela pessoa. E confesso, eu já vi algumas e são imagens assim chocantes. Mesmo assim a pessoa continua a ver, tá, e continua. Porque já não mantém o controle
sobre si mesmo, né? Eu lembro de experiências que eu vi uma vez com um camundongo, onde o cientista ele pegou, fez um labirinto e viciou o camundongo em cocaína. Passou uns dias sem colocar, né, de alguma forma, a cocaína para aquele camundongo. E ele ficou desesperado. Foi do jeito que o labirinto era uma coisa assim absurdíssima, até ele chegar ao ganho dele maior, que era justamente a cocaína. E pasmem vocês, rapidinho ele chegou lá. Então, para ver o quanto isso é tão sério, o quanto isso é tão complicado. É tanto quando uma pessoa drogada, ela vai ser internada, os pais querem que ela seja internada. Então, quando muitas vezes seja por drogas, no caso como a cocaína, ao uso de maconha e de outras substâncias, né? Que eles hoje até fazem uma misturada tão grande que está gerando cada vez mais uma substância diferente e ganha um nome diferenciado. Se o dependente químico chegar e disser, olha, eu quero me internar, ele é internado. Mas se ele for levado à força pelos pais ou algum responsável, a clínica não aceita, porque primeiro tem que partir dele, né? O desejo de querer mudar, o desejo de querer ficar livre de todo esse mal. Quando eu falo de ficar livre, é porque as drogas é algo que não só viciam, mas que definha a pessoa por dentro, né? E isso gera muito sofrimento, não só à pessoa, mas também a toda a família. Não pense vocês, porque alguém é usuário ou não de drogas, que aquilo ali não gera sofrimento, né? Uma das coisas que mais me chocou uma vez foi, eu estava assistindo uma reportagem do uso de drogas e tinha um rapaz, né? No seu braço ele tinha uma tatuagem assim, eu amo a minha mãe. E pasmem novamente, foi ele que tirou a vida da própria mãe. Porque ela não tinha mais nem dinheiro, nem o que vender dentro de casa para sustentar o seu vício. O aprendizado da liberdade. Todo mundo quer ser livre. Todo mundo enche a boca para dizer eu sou livre, eu tenho liberdade, eu sou quem mando em mim. Mas esquece de uma coisa. A liberdade sem responsabilidade, ela não funciona. Onde existe a liberdade, tem que existir a responsabilidade. Elas têm que caminhar juntas. Se existe esse caminho, tudo dá certo. Mas quando você quer apenas ser livre e responsável, então você tem que aprender, mesmo você assumindo as consequências disso, volta a dizer, todas as pessoas que lhe amam sofrem por causa da decisão que você tomou. Gera aí uma das primeiras situações, o conflito. O primeiro conflito de um dependente químico começa a partir dele mesmo, né? Aquele conflito dele, quando está usando drogas, é toda uma situação de brigas dentro de casa, é toda uma situação de quebrar as coisas, de sair em busca de drogas, de comprar drogas para pagar depois, e depois não consegue pagar, e vamos conseguir esse dinheiro. Então, gera toda uma situação de sofrimento. Quando eu digo conflito que começa a partir da pessoa, não pensem vocês que no dia depois, né, quando acalma aquela situação vivida por eles, ele não bate também o arrependimento. É por isso que eu digo que é sempre muito mais fácil a gente analisar a dor do outro, né? Muito mais fácil você dizer, devia fazer assim, né? É engraçado que a gente sempre tem a receita para o outro, mas se o caso for com a gente, porque parece que nunca vai acontecer com a gente não tem essa receita pronta. Né? Porque não é tão fácil assim. O que é bem pequeno, para o outro pode ser algo muito grande. A compreensão. A compreensão ela é muito importante, principalmente porque geralmente esse início
do uso das drogas e do álcool, né, parte mesmo assim na adolescência, muito cedo. Porque parece que você está com um copo de bebida, você está se identificando dentro do grupo em que você vive. Olha, eu já cresci. É como se ali tivesse todo um histórico de um amadurecimento. Olha só como eu estou. E não é bem assim, né? Mas muitos fazem questão de tirar fotos nessas situações e postar, realmente subentendendo, né, como se diz, como eu estou adulto. Então, não só é esse conflito interior, esse período da adolescência, ele parte por muitas situações onde as pessoas não só estão em conflito, mas também estão no processo de desenvolvimento físico e psicológico. E principalmente o psicológico é o que mais perturba, porque é tanto sim, não é isso, eu vou para lá, eu vou para cá, eu fico em cima do mundo, qual é o caminho que eu devo escolher, eu escuto meu pai, eu escuto minha mãe, eu escuto meus amigos. Será que nesse escuta o tempo todo eu sou capaz de parar e refletir para ouvir realmente o que é que eu tenho que fazer? Ou isto ou aquilo. É nessa fase exatamente. Ou eu faço isso, é o tempo todo, parece que é 24 horas do dia. Ou isso ou aquilo, ou eu saio com os amigos ou eu fico em casa. Ou eu não quero ficar em casa, eu prefiro estar assistindo o filme. Eu uso essa roupa, eu uso aquela. Eu tiro tudo do meu guarda-roupa, eu não achei nada, parece que nada serviu para mim, né? Aí eu preciso para ir para uma festa, eu preciso de uma roupa nova. Ah, mamãe me deu seu cartão, eu preciso comprar uma roupa. Chegou, comprou tudinho. Chegou, não gostei. Muitas vezes vai se identificar com uma roupa bem simples, porque isso parte muitas vezes do estado de espírito que você esteja, né? Onde você não esteja buscando procurar agradar a alguém ou a um grupo e, acima de tudo, agradar a você mesmo. Consciência crítica, né? Consciência crítica. Para, pensa, analisa, foca. O que é que eu devo fazer? Qual o caminho que eu devo seguir? Quais foram os ensinamentos que eu tenho dentro da minha casa? Quais são os ensinamentos religiosos? Quais são os ensinamentos morais que eu tenho? Qual é a conduta que meus pais me ensinam o tempo todo? Então, é muito bom você não agir antes do seu pensamento. E é isso que costuma acontecer muito nessa fase aí que vocês estão. Como eu já tinha dito, o uso da liberdade, ela implica em risco, né? Você é que toma as decisões. Mas é engraçado quando uma situação, vamos supor, para onde você vai, meu filho? Eu estou indo para a casa de um amigo fazer um trabalho. Realmente você está indo para a casa de um amigo fazer um trabalho? Você está mentindo para os seus pais? É o famoso ditado, toda mentira, ela tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, seus pais vão ficar sabendo. Então, se vai para um canto, eu vou para um canto. Se vai para aquele lugar, papai e mamãe, eu estou indo para esse lugar. Então, essa liberdade para você até enganar, que na realidade pensa que você está enganando ninguém, não, você está enganando a si mesmo. E as consequências disso você vai perceber lá na frente. Quando você também diz que vai para um canto e vai para outro, e chega uma festinha na casa de um amigo, uma situação, então ali, mesmo que você não queira, você acaba muitas vezes inserindo ao primeiro copo de bebida, ao primeiro cigarro, ao primeiro uso de maconha, ao uso de cocaína. Então, geralmente, são nessas pequenas festas que muitas vezes os pais não têm conhecimento que acontece determinadas coisas. Você tem que ser forte o suficiente para dizer, não, eu não quero. E acima de tudo, pensar o seguinte, o verdadeiro amigo e amiga que nós temos é nosso pai e nossa mãe. Como Jesus Cristo dizia, quem tem um amigo encontrou verdadeiramente um tesouro. E ele estava certíssimo. Raros são os nossos amigos de verdade, né? Por isso que eu volto a dizer, nosso melhor amigo é o nosso pai e a nossa mãe. É com ele que a gente deve dialogar, é com ele que a gente deve partilhar nossas angústias, nossas inquietações, é com eles que vocês devem dizer,
será que se eu fizer isso está legal? Se eu fizer aquilo, está correto? Quando você eu paro para afirmar assim que o melhor amigo é o seu pai, basta você fazer o seguinte, aí em casa agora, pegue seu WhatsApp, enumere quantos amigos você tem. São muitos. Será que é amigo mesmo ou são colegas? Se eu disser agora, retire e faça outra lista. Quem são os seus melhores amigos? Se você tinha 50 amigos no WhatsApp, você vai dizer, eu só tenho 2 amigos de verdade. Então, é como a vida inteira partisse dessa questão do supérfluo o tempo todo, né? Aquilo que realmente não funciona, mas que muitas vezes é adotado para a minha vida. Então, bem ou mal, mais uma vez, é você que determina aquilo que você quer escolher. Volto a dizer, se os valores que você vive na sua casa está pautado como um alicerce, como uma base, você os vive na escola, onde você caminha, você vive aqueles valores, é muito mais difícil você cair nesse mundo. É muito mais difícil você ficar ouvindo a vozinha, vai lá, vem, aqui é legal, aquilo outro, olha, acontece isso. Que muitas vezes você vai até mesmo sem querer, só para dizer que faz parte daquele grupo para ser inserido nele. Atenção, quem usa mal a liberdade pode até perdê-la, tornando-se escravos de seus instintos, dos vícios, das coisas e dos outros. É justamente tudo o que eu falava, né? Você passa a ser um escravo do seu vício. É como se você já não existisse mais. E esses vícios, muitas vezes, eles ganham uma dimensão tão grande que a gente vê que muitas pessoas não têm um fim legal, né? O percentual de pessoas que se recuperam são poucos. Então, a questão seria você dizer o não no início, né? Seria evitar mesmo essas amizades, né? Não precisa você se intrigar de ninguém, você tem que aprender a viver com todo mundo, conviver com todo mundo, mas passar a ter o olhar atento para entender isso serve para a minha vida e isso aqui não serve para a minha vida. Bem, essas imagens, né? Eu coloquei assim algo para vocês entenderem. Eu sei que vocês conhecem muito, mas famosos, né, cantores e atores que entraram nesse mundo das drogas e perderam suas vidas. Eu digo perderam suas vidas porque a pessoa, no caso aí da cantora, né, uma voz belíssima, teve uma morte tão triste. Quem nunca assistiu Esqueceram de Mim? Olha o estado em que se encontra, né, o autor. E tem outras imagens que ele já está bem pior do que essa daí, né? Quem nunca parou para assistir As Meninas Malvadas? E é engraçado a contradição, enquanto o filme ele mostra muito bem onde essa bela atriz tem que mostrar como é que deve ser e ela se envolve com um grupo de amigas que não faz com que ela cresça e depois ela percebe qual é o verdadeiro valor, né? Que é tudo aquilo que ela tem, é sua família, e entra em contraposição com sua vida, né? Aquele autor também que fez o Homem Bicentenário, né? Ele cometera também suicídio e ele dizia assim, né? Uma das suas frases, antes de morrer, ele disse, eu vivo o tempo todo cercado de gente, rodeado de gente. Mas eu me sinto só, eu vivo só. Essa outra aí mostra a degradação física. Olhe a primeira foto, olhem bem para a segunda. Então é isso que o vício faz com as pessoas. Entenda que não é simplesmente olhar, é você passar a ter consciência do que realmente acontece. Olha aí também, né? Atores, jogador de futebol. Olha a situação dessa mulher, né, com o uso contínuo das drogas. Eu diria que seria apenas nenhuma pessoa, seria um morto-vivo, né? Justo é que muitos adolescentes, né, são fãs, então as últimas
imagem dele em algumas situações, né, não foram muito boas. Michael Jackson tem uma grande dependência por medicamentos, por remédio, que no fundo, existia ali uma não aceitação. Né? Vale salientar que todo o processo desde pequeno também implica muito, né? Ele sofria preconceito a partir do seu próprio pai, né? Pela cor que tinha, pelo jeito do nariz, pelo cabelo. Então, muitas vezes, por isso que o diálogo ele é muito importante na família, porque se alguma coisa nos inquieta, nos incomoda e a gente partilha, é como se a gente tirasse um peso. Então, aquela pessoa que nós partilhamos, ela pode nos ajudar, né? O amor é a resposta, não importa a pergunta. Não é para mim, eu tenho a certeza que tudo nessa vida que com amor você não resolver. Quando eu digo que o amor é a resposta, se você acolhe alguém que está vivendo uma situação dessa, é muito mais fácil ela ser resgatada, né? Se você entra dizendo, eu me preocupo com você, eu me incomodo com você, vamos ver qual a melhor maneira que eu posso lhe ajudar. Muitas vezes são coisas muito simples, minha gente, que alguém busca certo caminho porque se queixam, que coisas assim. Meu pai e minha mãe gostam mais do meu irmão, não gostam de mim. Né? É uma das falas que eu mais escuto e a gente vai procurando ali mostrar as duas vertentes, o lado do pai e o lado da mãe. Isso acontece na minha casa, eu sempre escuto não, mas meu irmão escuta um sim. A gente também tem que entender e aprender a lidar com os nãos da vida. É por isso, quando um não aparece bem grande, não há uma proposta de trabalho, não conseguiu uma nota boa na prova, aquela menina que eu estava interessada, ou menino está interessado, não, vai gerando uma situação, um conflito, você não sabe muito bem como lidar com aquilo, porque você só escuta sim. No exato momento em que você deveria ouvir não. Olha, filho, quando eu te digo não, pode ter certeza que esse não é para o seu bem, né? Para você entender melhor, quando você se questionar sobre esse não que você ouviu do seu pai ou de sua mãe, ou de algum responsável, assuma o papel dele. Pegue a situação, se sinta como pai e como mãe, como você reagiria com seu filho, já que você o ama tanto. É por isso que eu digo que o amor, ele é sempre a resposta para tudo. A partir do amor, você resgata vidas. E é justamente isso que Jesus Cristo nos ensinou. Detalhe também, quando ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para pensar direitinho. Primeiro eu tenho que aprender a me amar, porque quem se ama de verdade não cai nessas ciladas. Quem se ama de verdade não cai nessas armadilhas. E a partir do momento que eu sinto o quanto é bom eu me amar, eu ter minha autoestima elevada, eu posso passar isso para as pessoas, seja num abraço, seja num aperto de mão, seja no calor humano. Ou você faltou hoje, eu senti sua falta, por que você está assim? Né? Então, são essas pequenas coisas que diariamente vão fazendo a diferença. Quando não existe amor, quando não existe diálogo, quando não se coloca para fora aquilo que está sentindo, muitas vezes vocês têm por hábito fazer do pai e da mãe como se fosse um bicho-papão, algo que vocês não têm acesso. Muito pelo contrário, né? Para entender que as coisas você não tem que esperar que venha, tem que partir de você. Por exemplo, eu estou caminhando na rua, a encontro, você vai passando, você é meu aluno, mas eu não vi você. Então eu passo e não falo com você. Eu não falei porque eu não vi. No outro dia eu encontro com você na escola. Aí eu digo, Joãozinho, tudo bem? Aí você não fala. Eu estranho e eu pergunto. Por que você não falou comigo? Você diz, professora, eu não falei com a senhora porque ontem a senhora não falou comigo. A senhora fingiu que não me viu. Bem, eu realmente não tinha visto. Mas de antemão já foi tomada uma decisão. Não vou falar com a senhora. E se você parar e dizer assim, eu não devo esperar que o outro faça, eu vou fazer também. Porque se eu não vi, você tem passado, oi professora, tudo bem? Eu teria visto, oi professora. Então o mal das pessoas é esperar sempre que o outro faça aquilo. Faça você,
você está aqui, você existe na sua família também para fazer essa diferença. Então, quando não existe o amor, quando não existe o diálogo, observa aí, existe dedos o tempo todo apontado, né? E muitas vezes o que sai da boca do outro machuca. Existe essas bocas tronchas, né? Essas caras de não muita satisfação. Existe aquela situação, eu não estou nem aí, eu não estou ouvindo, eu não participo. Isso gera conflito, isso gera isolamento, isso gera doenças psicológicas, isso gera muito mal. Lembrando, todo mal sempre vai começar gerando aquela situação dentro de você. Pare para perceber, mais uma vez eu digo. Diga não a qualquer situação que não faz se tornar uma pessoa melhor. Diga não a qualquer tipo de droga, seja qualquer que for, pequena que seja, né? Umas que, não, isso aqui não é, mas é sim. Então, o pequeno, quando a gente menos percebe, chegou ao grande. E muitas vezes ali nós não temos o caminho de volta. E se o refazemos, ele já não ganha a mesma proporção. E por fim, examinai tudo e retende o bem, né? Paulo, 1 Tessalonicenses, né, ele diz isso. O que significa essa frase? Examina tudo, mas se retende ao bem. Busca fazer o que é certo. Busca fazer o que te cresce como pessoa, o que te cresce como ser humano. E a todo tempo nós somos convidados a isso. Vê que Paulo, né, que tinha um homem antes de Saulo, ele perseguia os cristãos. E ao cair do cavalo, né, ele escuta a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Né? Então, se ele perseguia os cristãos, era Cristo que ele estava perseguindo. E desde aquele momento ele fica cego, né, e vai ficar na casa de Ananias até ele reter essa situação, reverter essa situação, e ele passa, né, tem toda uma história, e ele passa exatamente a pregar o Evangelho. E já não se chama mais Saulo, e sim Paulo. E foi uma das pessoas que mais difundiu o cristianismo e o Evangelho. Assim sendo, examina tudo e fica com o que é bom. Até a próxima. Fiquem com Deus.